Bom, até a segunda semana, né, de gestação, mais ou menos, aproximadamente, isso varia de pessoa para pessoa, de embrião para embrião, nós somos apenas um conjunto de células, tá? De células tronco. Células tronco que são células indiferenciadas, ou seja, células que ainda podem se tornar qualquer tipo de tecido. A partir de agora elas vão se organizar e a gente vai ver como funciona essa organização e aí elas vão se diferenciar. Tá? Algumas células vão formar o sistema nervoso, outras vão formar os músculos, outras vão formar o sistema endócrino. Então a gente vai ver como que isso funciona, tá? Desde a partir da segunda semana, mais ou menos, de gestação, tá certo? Então aqui a gente tem o embrião, depois a multiplicação das células, que vai formar uma placa, né? O folheto embrionário, são 3 folhetos, a gente vai ver no próximo slide, e a partir de cada folheto o corpo vai se desenvolvendo, tá certo? Bom, aqui a gente tem os 3 folhetos, uns sobre os outros, e dá pra gente perceber o que? Esse que está em vermelho aqui chama ectoderma. Esse é o folheto mais externo, é a camada mais externa. Essa camada aqui é a que interessa para gente. Ela vai dar origem à pele e vai dar origem ao sistema nervoso. Tá? A gente tem no meio também uma camada que chama mesoderma. Esse mesoderma vai dar origem aos músculos. E a camada mais interna que chama endoderma. Endoderma vai dar origem ao sistema endócrino, tá? É o sistema mais interno do nosso corpo. Mas como eu falei, a camada externa, que chama ectoderma, é que interessa pra gente, tá certo? Ela vai evoluir para a placa neural, né? E a gente vai ver nos próximos slides como que isso funciona. Bom, aquele folheto lá, ectoderma, ele já se transformou então na placa neural, certo? Que ela já vai sofrendo um aprofundamento com a evolução, né? Ela vai evoluindo para um aprofundamento. Quando esse aprofundamento ele começa a ficar um pouco maior, a gente chama ele de sulco neural, né? Que é um sulco que também pode ser chamado de invaginação, esse aprofundamento, né? Então ela começa assim e ela vai se aprofundando. Na próxima fase dela, a gente pode observar aqui que a gente tem um pouco mais de aprofundamento, tá? E esse aprofundamento maior aqui é chamado de goteira neural. O nome goteira neural é exatamente por conta da gota que se forma aqui, a forma de gota, né, que ela vai se tornando aqui. Essa fase é uma fase muito importante, por quê? Porque aqui ela já começa a se diferenciar um pouco mais. Vocês podem ver que apareceu aqui ó, uma orelhinha aqui para baixo, né? Tem a de cima e tem a de baixo. Quando essa placa ela foi se aprofundando, quando ela for fundida aqui, ou seja, quando as pregas neurais se aproximarem, o que são as pregas? As pregas são esses pedacinhos aqui, ó, que vão se unir, né? A gente pode observar aqui em cima aqui, ó, numa visão diferente, como que essa prega vai se unindo, tá? Então, a partir daqui, quando ela já se unir e houver a fusão desses dois lados, ela vai liberar essa orelhinha aqui, que a gente chama de crista neural, tá? Por que é importante saber sobre a crista neural? A crista neural ela vai dar origem ao sistema nervoso periférico. O tubo neural que se formou aqui, ó, depois que sofre a invaginação, forma um tubo, tá vendo? Ele fechou e aí formou um tubo, que a gente chama de tubo neural. Fechando esse tubo, ele libera essa crista. Então, o sistema nervoso ele vai se originar a partir dessa crista e do tubo neural. Aí você vai me perguntar, e essa parte que sobrou? Como eu falei anteriormente, o ectoderma ele dá origem à pele e ao sistema nervoso. Então essa parte que ficou para cima aqui, mais externa, ela vai dar origem à nossa pele, tá? E a crista neural vai dar origem ao sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? São os gânglios, os nervos, né? E aqui o tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, tá? Que é o cérebro propriamente dito, o telencéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo, todas aquelas partes que quem assistiu a aula número 1 vai entender. Se você não assistiu, volta lá, tem a aula número 1 falando das divisões do sistema nervoso, né? O sistema nervoso central e periférico. Dá uma olhadinha lá que vale a pena, você vai entender melhor essa aula daqui. Tá? Então a aproximação das pregas libera a crista, libera o ectoderma para formar a pele e o tubo neural que vai se transformar mais para frente no sistema nervoso central. Tá? Vamos dar uma recapitulada aqui no próximo slide para vocês entenderem toda essa ordem.
Então, o ectoderma, aquela placa, né, que se formou, vai virar uma placa neural. A evolução dela é o que? É um aprofundamento, que o sulco neural vai se transformar num sulco neural a partir do aprofundamento. Esse aprofundamento ele vai aumentar e vai formar a goteira neural. Quando ele aprofunda nesse estágio, ele aumenta, ele vai unindo os dois lados e ocorre a fusão da prega neural, liberando as cristas neurais que vão continuar sua evolução para o sistema nervoso periférico, dando origem aos nervos espinhais, os nervos cranianos e os gânglios também que fazem parte, né? E a gente também tem o tubo neural que vai dar origem ao cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal, tá? Então, o sistema nervoso embrionário ele se forma dessa maneira aqui, e na próxima aula a gente vai entender como que aquele tubo neural ele se transforma no sistema nervoso central, ele vai dar origem ao cérebro, e a gente vai entender como que aquilo ocorre também, mas na próxima aula, na aula número 3, tá certo? Muito obrigado pela companhia, se inscreve lá no canal, dá uma curtida, ativa o sininho, faz toda aquela correria que tem que fazer lá para dar moral pro canal. Valeu, tamo junto, até a próxima.